Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é o homem do pecado. Nessa lição nós vamos ver que faz uma alusão acerca do anticristo, né? Já a história, alguns dizem que já houve alguns anticristos, né? No caso, como a lição vai dizer, do Hitler, do Stalin, homens que quiseram dominar o mundo. Stalin foi mais ali na União Soviética, agora Hitler tinha um desejo de dominar o mundo. Ele também vai fazer uma alusão acerca de Nero. Mas o nosso textuário que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então, quando Jesus Cristo ele voltar a esta terra, pela sua segunda vinda, nós que cremos no arrebatamento da igreja, e depois que passar os 7 anos, que ele virá outra vez para livrar os judeus, e outra já é uma questão de escatologia, nós vemos aqui que pelo esplendor da sua vinda vai aniquilar todas essas coisas que estão acontecendo, que vão acontecer na grande tribulação. Jesus vai voltar quando todas as nações estiverem contra Israel. Jesus vai vir no Monte das Oliveiras e aí vai aniquilar tudo. A nossa verdade prática, o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então aqui o anticristo, que é a personificação do mal, a personificação do diabo mesmo, reinando aqui na terra, claro, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, permitindo que isso aconteça. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 15, diz assim: Olha, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Tessalônica, há 2000 anos atrás, nós vemos que ele já estava fazendo uma alusão acerca do que aconteceria, como o povo deveria reagir. No versículo 6, e agora vós sabeis que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um, que agora resiste a que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cujo vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Aí vai dizer aqui, com engano, no versículo de número 11, versículo de número 10. Então veja que ele vai vir, claro, isso vai acontecer, biblicamente falando. Aqui nós fazemos algumas... Pega umas passagens, pega outras passagens para podermos ter uma dimensão maior daquilo que vai acontecer. Fazemos uma concordância bíblica, tanto quanto o Antigo Testamento, quanto com o Novo, quanto com aquilo que João escreveu no Apocalipse, quanto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja aqui, principalmente na carta à igreja de Tessalônica. Retrata muito a questão da escatologia, dos últimos tempos. O 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e em santificação do Espírito, a fé da verdade. Aqui o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Tessalônica, olha, Deus, como quem diz, não fique preocupado. Se você estiver em Cristo, se você estiver tranquilo, se você estiver com certeza da sua salvação, não há motivo para se desesperar mediante as questões que vão acontecer. Não é que devem, que vão acontecer. Isso vai acontecer. O mundo já teve muitas vezes as tribulações que o mundo já passou, principalmente no século passado, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, algumas crises econômicas, como houve em 2008. Nós vemos agora essa questão agora do coronavírus, essas coisas que acontecem, rumores de guerra no Oriente Médio. Nós vemos que às vezes a gente vive algumas tribulações, já que a gente já passa normalmente na nossa vida, quanto à questão mundial, incertezas mundiais. Agora no começo do ano, quase houve uma terceira guerra mundial, que ia ser, claro, desencadeada pelo Iraque, pelo Irã e pelos Estados Unidos. Claro, o Irã não pode contra os Estados Unidos, mas há países que só pediram uma fagulha para poder ir contra os Estados Unidos. China e Rússia são um deles. Aqui na nossa introdução, nessa lição trataremos de como nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus
e perseguir Israel. O anticristo, irmãos, nós sabemos que já está praticamente certa o templo, não o templo do Brás, o templo do Edir Macedo, o templo da Igreja Universal, sim, mas o templo de Salomão, ali em Israel. Só que o problema ali é uma mesquita muçulmana, exatamente, alguns dizem exatamente onde era o templo. Há uma briga muito grande política, porque se derrubasse aquela mesquita, aí que o negócio ia ficar terrível mesmo. Mas já há alguns acordos para que poder reerguer o templo de Salomão outra vez, para que o judeu possa fazer de novo todo aquele sacrifício, todas aquelas coisas, porque já fazem 2000 anos, ou mais de 2000 anos, 2000 anos que eles não fazem sacrifício, desde o último templo, o templo de Herodes, que foi destruído 70 depois de Cristo, e nós vemos que depois disso não houve mais sacrifício, já que houve a diáspora, a dispersão, os judeus não tiveram mais terra, em 1940 e 48 eles voltaram para a terra, mas não tem templo. Mas aqui nós vemos que quando isso for acontecer, já fazendo já um rápido questão aqui falando, que a lição não vai detalhar muito isso, que quando os judeus vão aceitar o anticristo e tudo, mas vão vão deixar de aceitar a sua política, tudo, quando ele entrar dentro do templo e se assentar na cadeira de Moisés e se querer ser adorado. Aí que vai começar os problemas. Vai se desencadear uma série de questões, principalmente o anticristo virando toda a humanidade contra Israel. O homem do pecado, a origem do pecado. Caim e Lameque, prefigurado do anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Então, o que é o anticristo, né? Aqueles que se opõem a Deus. Aqui vai falar de Hitler, de Stalin, de Nero. Hitler, como eu já falei, ele foi aquele homem que foi opositor, quis matar todos os judeus, né? Tirar totalmente matou 6 milhões de judeus, né? Fora a Segunda Guerra Mundial teve aproximadamente aí 90 milhões de mortes, todos envolvidos na guerra. Só judeus, os campos de concentrações que foi relatado, porque provavelmente muitos não foram, foi aproximadamente 6 milhões. Claro, alguns dizem que nessa contagem tinha alguns opositores ao governo, havia homossexuais, ciganos, mas dizem que judeus foram 6 milhões de mortos. E aqui também vai falar de Stalin. Stalin também matou os judeus também na Rússia, teve algumas questões lá, mas nós vemos que Stalin ele quis aumentar o seu poder. A União Soviética, que era dos países do leste europeu, que é a união dos países do leste europeu, nós vemos que ele matou muita gente porque foi opositor ao seu governo. Ele era um homem ateu, é uma prefiguração realmente do anticristo, há perseguições, essas coisas. 2. Os títulos do homem do pecado. O título principal deste personagem é Anticristo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias já não eram poucos. Uma questão muito interessante é que nós vemos que muitas coisas estão acontecendo relacionado a pessoas que se dizem ateias, né? Pessoa que se diz ateu. Ah, eu sou ateu, e parece que ser ateu está na moda. Ser ateu, dizer que é ateu nas universidades, está na moda, dá status, dá uma certa... A pessoa acha que ela é inteligente, ela é uma pessoa culta pelo fato de dizer que é ateu. Então tudo isso é um preparo para quê? Porque quando o anticristo vier, que não há Deus, que isso não existe, não exatamente como nós cremos, claro, porque vai haver uma religião mundial, que é o anticristo também, mas aqui é o falso profeta, nós vemos que vai ter uma religião mundial. Mas nesse caso, nós vemos que já está sendo uma preparação. Principalmente na Europa, nós vemos que muitos, principalmente no Reino Unido, Richard Dawkins, ele colocou vários letreiros nos ônibus, nos ônibus, dizendo, se Deus não existe, não se preocupa não, que não existe, vive da vida como você quiser. E tem muitas pessoas, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. E é uma preparação, é o anticristo. Ele está se preparando o terreno para quê? Porque quando vier reinar, tá muito fácil. Vai preparando o terreno, quando ele for assumir, pronto, tá tudo tranquilo, vai ter uma religião só para o mundo inteiro, uma religião da paz, uma religião de não há briga, não há atentado, não há terrorismo, e é assim que eles estão fazendo.
A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Claro, como nós sabemos que os estudos fazem, serão 3 anos e meio de paz, de tranquilidade, a economia totalmente estabilizada, não haverá fome, não haverá guerra, haverá paz, as pessoas vão viajar, vão curtir, nossa, que beleza, por isso que não aconteceu isso antes, por que a gente não teve um governo só, uma moeda só antes, e aquela coisa, mas só que depois dos 3 anos e meio, aí vai se virar, onde vai ser tocadas as trombetas, onde vai ter aberto os selos, e aí o povo vai sofrer, por quê? Porque o anticristo vai realmente mostrar quem ele é. A missão do homem do pecado, opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato, jamais logrará derrotar a Deus. Irmãos, é muito interessante, por quê? Porque o diabo, Satanás, ele já sabe que ele está derrotado. Ele está derrotado, ele sabe. Só que ele sabendo disso, ele quer levar o maior número de pessoas possíveis com ele. Essa é a questão. Ele não vai vencer, ele já perdeu. Só que assim, ainda o mundo ainda, a guerra contra Deus, ele já perdeu, ele nunca ganhou e nunca teve a possibilidade de ganhar. É claro, quando Jesus veio aqui, Jesus, claro, poderia falhar como homem, porque senão não teria razão de um inimigo e tentá-lo no deserto, e nós vemos que teve, claro, se Jesus não fosse pecar, ele não ia tentar Jesus. Então ele foi tentar Jesus até o último momento ele tentou que Jesus não fosse morrer na cruz. Mas aqui nós vemos que ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Só que ele quer levar o maior número de pessoas com ele. E ele se opõe a Deus nesse quesito. Porque ele é um opositor a Deus. E de forma que ele atinge? Atinge a Deus entre aspas, fazendo com que o homem, a imagem e semelhança de Deus, o negue, blasfeme, não acredite, e tudo isso faz com que quem faz isso, quem instiga o homem a ter esse tipo de mentalidade, é o inimigo das nossas almas. Aqui no 2, opor-se a Israel. Através de seus anticristos, já vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Nós vemos que aqui vai falar na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus. É aquilo que nós estávamos falando no começo. Quando ele se assentar na cadeira, quando ele quisesse assentar na cadeira de Moisés, claro, o judeu ele foi curado da idolatria na Babilônia, porque o judeu nós sabemos que antes disso cultuava outros deuses, rainha dos céus, qualquer deus, Baal, que vinha de outras nações com fertilidade, eles a idolatravam. Só que quando eles foram para a Babilônia, foi maravilhoso, ficaram 70 anos lá e foram totalmente curados da idolatria, né? E claro, quando Jesus veio, não aceitaram Jesus, mas eles creem num Deus só. É o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então aqui, quando o anticristo querer ser adorado, os judeus vão se opor, falar, não, nós não vamos adorá-lo, nós não vamos render, porque é só Deus, toda honra, glória, louvor. Aí serão perseguidos implacavelmente, como já aconteceu em momentos anteriores. Opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla. Opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Hoje nós vemos vários Messias, vários supostamente salvadores do mundo, né, que querem colocar, nossa, mas não, irmãos. Então ele vai querer se parecer com Cristo. Nossa, é claro que ele não vai se falar, não, eu sou Jesus, né? É bem provável que como ele é o anticristo, ele também não vai, ele vai usar, claro, o falso profeta para enganar o povo. Mas nós vemos aqui que é muito interessante por quê? Porque ele se opõe a Jesus, só que ele não quer se passar por Jesus. Tem o falso profeta, porque a gente vê, os muçulmanos também, só acreditam em um Deus. O profeta Maomé é o profeta supremo, e eles só acreditam em Deus. Mas nós vemos aqui que, no caso de ele se opor a Cristo, ele não vai querer, eu sou Jesus. Não, ele vai se colocar como, claro, um homem totalmente ateu, se assim puder, e vai haver uma religião só. Mas nós vemos que tudo isso vai acontecer devido à mentalidade do povo. O povo já estará com a mentalidade preparada para aceitar essa posição do anticristo.
Parte 4. Opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus. Nós cremos no arrebatamento secreto, sim. Nós cremos. Claro, algumas igrejas, como a igreja presbiteriana, não crê no arrebatamento secreto, porque a igreja sempre foi mártir, então a igreja tem que passar pela grande tribulação, mas é o que eles creem. Nós cremos no arrebatamento secreto. Mas quem ficar segundo no que nós entendemos sobre escatologia, segundo nós que entendemos da nossa doutrina da Assembleia de Deus, crê, é que quem ficar, o Espírito Santo não vai ter mais inspiração do Espírito Santo, vai ser salvo pelo seu próprio sangue, como nós vemos aquela passagem dos homens que foram salvos pelo seu próprio sangue, e nós vemos que isso vai acontecer, só não vai ter. Então, se hoje as pessoas se sentem tão difíceis para ser salvas, para buscar a Jesus, naqueles dias vai ficar mais difícil. E aí alguns dizem que vão ser degolados, porém, nós vemos que vai ser salvo pelo seu próprio sangue. No caso, a pessoa vai ter que ser martirizada mesmo para poder alcançar a salvação. Porque se negar também, aceitou a marca da besta, já foi. Porque quem subir está tranquilo. Agora quem ficar vai ser o problema. Então ele vai se opor à igreja. Aqueles que não aceitarem o seu reinado, a igreja, no caso, pessoas que ficarem aqui, que aí entenderem, se converterem verdadeiramente, aí vão começar a ser perseguidos. A destruição do homem do pecado, a ascensão de seu império. Então logo a igreja será arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Nós vemos que são 2 líderes. O auge do seu império. O homem do pecado no auge do seu poder dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. Ou seja, tudo vai ficar ao comando dele. Ele vai ser o interventor, por isso que vai ter uma religião só, ou alguns defendem que todas as religiões vão entrar em comum acordo e aí cada um vai respeitar a sua cultura. Porém, nós vemos aqui que quando ele estiver no auge, mas a economia vai ser uma economia só. A bolsa de valores, essas coisas, vai ser todos vão ter uma condição muito, muito boa. Muito, muito boa mesmo. Então as pessoas... Então aí que ele vai ganhar na economia, no dinheiro, nos valores, aí ele vai ganhar muita gente. O falso profeta implementar a sua doutrina vai ser muito fácil. A ruína do seu império. Passados 3 anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus, sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Aí isso já é lá no final. Então, após os 3 anos e meio, vai começar a ira de Deus, e nós vemos que nesse inteirinho aí também o falso profeta, a trindade satânica, vai mostrar realmente a que veio. Porque Deus vai permitir que alguns demônios que estão presos venham atuar na terra, e aí o negócio, meus irmãos, vai ficar muito feio, porque em Apocalipse diz que os homens procurarão morrer, mas a morte fugirá deles. É difícil conseguir entender mais ou menos o que essa passagem bíblica, mas a morte vai fugir deles, é complicado. Mas vamos lá. E a nossa conclusão: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com um sopro de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Ninguém pode se opor a Cristo. Jesus vai permitir que essas coisas aconteçam para quê? Para que venha ter uma ira, para que a humanidade vai ter a oportunidade para se arrepender, mas como ela não vai mesmo, e aí o mundo, a humanidade vai ver e vai experimentar da ira do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.